Olá, tudo bem? Mais um bloco dessa série Minutas em Minutos no EPROC. Nessa série de vídeos falaremos a respeito das minutas no EPROC, da tarefa de produzir minutas no sistema. Tarefa importante, é o que com certeza a maioria de nós faz na maioria do tempo. A produção aí de textos para dar impulso aos processos aí no sistema EPROC. Em blocos anteriores, nós já falamos de minuta, conceito e espécies, de usuário, criador e assinante, as etapas e os momentos de produção da minuta, os recursos de texto, e agora nós vamos para os locais de produção de texto, telas aí importantes no sistema, onde a nossa vida no EPROC, onde nós passamos aí boa parte do tempo, uma tela com mais tempo, outras telas menos tempo, mas essas quatro aí, um momento ou outro, acredito que você, caso alguém esteja assistindo aqui, acredito que você passará por essas telas que nós mencionaremos aqui agora. Então, a tarefa de minutar no EPROC não se limita à produção de texto, muito embora muitos usuários que não tenham dado aí valor, que não tenham dado atenção ao sistema, que tratem muito mal o sistema, são muitos, mas são muitos mesmo. A vida deles gira em torno apenas de uma tela, e essa tela ainda ganha concorrência com a tela do Word. Se bobear, tem usuário que tem mais tempo de tela de Word do que tempo de EPROC. E mesmo já há anos utilizando aí o sistema. Outros usuários, porém, já desapegam do Word. Existe vida sem o Word depois que o EPROC chega. E aí a vida desses usuários que já se desapegaram de Word, nem se lembram mais de Word aí no EPROC, a vida desses usuários passa a se desenvolver nessas telas aqui. Modelos padrão, texto padrão, faixa de minutas e o botão minutar e a faixa de digitação. São essas quatro que eu vou aí falar brevemente a respeito delas, porque essas telas são faladas, essas telas e essas faixas são comentadas lá no Telas Comentadas do EPROC. Lá no Telas Comentadas do EPROC e no curso básico também para quem teve acesso, eu falo aí desses locais que eu menciono aqui. Como eu disse, eu pressuponho que quem está aqui vendo este módulo de minutas já teve um contato prévio aí com o EPROC, e no meu canal aqui, nesse humilde e modesto canal, está aí a opção de acesso tanto para o curso básico quanto para o Telas Comentadas. Então vamos falar aí de locais de produção de texto no EPROC. Eu começo falando da importantíssima tela Modelos Padrão. A tela Modelos Padrão reúne aí com certeza a maioria do acervo de minutas de um órgão. Aqui está a maioria do acervo, com certeza se encontra aqui na tela Modelos Padrão, muito embora acredito que existam usuários avançados aí que trabalhem muito com a tela Texto Padrão. Mas em cartórios ou secretarias iniciantes, com certeza a maioria dos textos migrará dos seus antigos sistemas e provavelmente virão para cá, para a tela Modelos Padrão. Lá no Telas Comentadas eu explico toda essa tela. O botão central dessa tela
Sem dúvida, o botão novo, esse aqui é o coração da tela. É o botão novo onde se inicia onde o usuário inicia o procedimento de criação de um modelo. E eu já comentei em outro vídeo, quem já acompanhou vídeos anteriores não terá surpresa. Todo usuário que já fez o Telas Comentadas e já começou a fazer o meme aqui, o Minutas em Minutos, sabe que antes de criar um texto sempre vem um formulário. Sempre vem um formulário de criação de texto aí no eProc. Então na tela modelos padrão, o botão novo é o destaque, e a partir do botão novo cria-se um formulário, e só depois de preenchido esse formulário o usuário é que já sabe que depois ele chegará ao gProc, ao editor de textos aí do eProc. Então o primeiro lugar aí, altamente recomendável que os usuários conheçam essa tela, utilizem essa tela, explore seus recursos. O primeiro recurso importante dessa tela, sem dúvida, que é o botão de criação. Esse aqui é o primeiro recurso importante da tela, o de criação. O segundo recurso importante da tela modelos padrão, sem sombra de dúvidas, é esta faixa de ações. Ela é importantíssima, essa faixa de ações, porque depois que um modelo é criado, o modelo ele demanda futuras edições, atualizações ou mesmo exclusão. Então essa faixa de ações aqui na tela, ela é importante. Essa faixa de ações ela é importante. Deixa eu tirar essa seta porque eu vou querer mostrar outra coisa aqui importante nessa tela. Deixa eu apagar aqui, porque tem uma informaçãozinha importante logo aqui acima que eu quero comentar a respeito dela, que é um terceiro campo importante dessa tela. Então eu vou fazer um contorno aqui na faixa de ações. Então essa faixa de ações é importante porque geralmente depois da criação de um formulário, os formulários passam a ser os modelos. Existe aqui essa tela é um recorte, aqui a lista de modelos ativos, lista de modelos ativos do órgão, a lista de modelos ativos. Quando um modelo é criado, ele passa a integrar essa lista e a ser exibido como ele está sendo exibido aqui. Nesta faixa de modelos ativos existe aqui o importante campo do código, que muitos desprezam a importância desse código, mas ele é muito importante, o código, principalmente para a criação mais rápida de preferências. O campo código, ele é um campo, o código das minutas é muito versátil e muito desprezado, e ele é muito bom para uso, principalmente para criar uma preferência de forma rápida e para utilizar esse código em texto de modelos para que um modelo sirva como modelo raiz e desse modelo raiz vários outros modelos sejam listados e o usuário possa ter vários modelos dentro de um só. O eProc permite isso a partir do uso do código. Outros dois campos importantíssimos é classificação e descrição. A classificação e a descrição, esses dois campos são muito importantes, porque a partir do momento que um cartório passa a utilizar o eProc, ele vai ter aí esses dois campos aqui, esses dois campos eles são importantes por causa da arquivologia digital. Arquivologia. Se os arquivos de papel demandavam trabalho porque eles ocupavam espaço, principalmente arquivos grandes, demandavam muitas prateleiras, muito espaço, muito arquivo, muito móvel de metal ou de madeira para armazenar papel.
a arquivologia física no papel já demandava trabalho. Aí, como no computador diminuiu o espaço, nós tendemos a não nós não dedicamos tanta atenção à questão da arquivologia digital, da organização de arquivos digitais. A gente salva em qualquer lugar, salva com qualquer nome. Aí, quando nós não prestamos atenção a isso, acontece o reflexo disso aparece aqui, ó. Aqui está aqui, ó, lista de modelos padrão, 1767 modelos padrão. Esse número é elevado, é um número elevado aí de modelos. Então é importante que quem gerencie, você que é diretor de secretaria, chefe de cartório, chefe de serventia, oficial maior, seja lá qual o nome, você é o cabeça, você está abaixo só do juiz, sua vida vai passar por aqui, ó. Descrição e classificação. Será necessário, dentro da arquivologia digital aí do órgão, estabelecer uma política de criação de nomes. Uma política de classificação e descrição dos arquivos, porque senão vai virar o inferno. Vai perder o controle e vai ter aí de 2 a 3 modelos para um mesmo tipo de texto. 3 versões de um mesmo tipo de texto. Então, lá no Telas Comentadas, eu explico a tela modelos padrão. Aqui eu chamo a atenção para os campos descrição e classificação e a faixa de edições e a questão do número de modelos que um órgão possui. É necessário, já desde o momento da produção dos textos originários ou da migração dos textos utilizados em outros sistemas, é necessário o cuidado com a descrição, a classificação e a arquivologia digital aí da unidade, seja secretaria, seja cartório. Então nessa tela modelos padrão, o desafio é descrição e classificação. E tenho mais uma notícia: a descrição e classificação não apenas dos modelos, mas também do texto padrão. São recursos aí no EPROC que são irmãos e possuem telas muito parecidas. Então, tudo o que eu comentei a respeito aqui para a tela modelos padrão, onde fica concentrado o acervo de minutas no EPROC, onde fica o acervo de minutas, o mesmo vale para a tela textos padrão. Em vídeo anterior eu expliquei aí a diferença do modelo padrão para o texto padrão, aí, a partir de uma observação aí de anos de uso do sistema. Essas duas telas são muito parecidas. As telas são muito parecidas, praticamente a estrutura é a mesma. A diferença é que na tela textos padrão, no texto padrão surge a figura da sigla de autotexto. Então a maior diferença do texto padrão para o modelo é o uso da sigla. Muito embora o modelo conte com o recurso coringa do código. Então, se o texto padrão possui sigla, o modelo possui código. Mas eu sei, obviamente, não estou dizendo que é para decorar código. O código ele é útil trabalhado de uma maneira diferente do trabalho com a sigla. A sigla nós utilizamos o mesmo trabalho mental que nós utilizamos, por exemplo, para gerar uma senha e trabalhar com uma senha. Como os códigos são números maiores e é mais difícil decorar uma sequência de códigos, uma sequência de números, a forma de trabalhar com o código é geralmente usando uma cola. Essa cola fica na tela modelos padrão. Já a sigla, nós estabelecemos palavras curtas e fáceis e nós conseguimos decorar aí
e com o tempo nós sabemos até dizer de cor as siglas mais usadas. No mais, a tela textos padrão, ela é idêntica, praticamente idêntica à tela modelos. A forma de trabalhar em ambas é muito parecida. A forma de trabalho muito parecida. O botão mais importante aqui de textos padrão, também o botão novo, que leva a um formulário, que vai levar a um formulário, e desse formulário depois leva para o GPROC. Quem aprende modelos, aprende texto padrão. Os dois são muito fáceis de usar e a lógica por trás é a mesma. O preenchimento da tela é o mesmo, a forma de administrar é a mesma, e o texto padrão, tal como o modelo, ele também trabalha com descrição, ele também trabalha com classificação. Então, tanto para o modelo quanto para o texto padrão, a unidade precisa estabelecer uma política de organização, pois caso contrário, se todo mundo criar modelos e texto padrão, cada um com um critério e cada um não tendo um próprio critério, um critério totalmente aleatório, o controle se perde rapidinho. Veja que aqui é um número bem menor de texto padrão. São aqui 556 textos padrão. É um número bem menor do que 1000 modelos. E além da descrição da descrição e da classificação, ainda tem aí a questão do gerenciamento das siglas, da forma de se criar siglas. Então eu estou falando muito então e muito aí. Estou com um cacuete violento. A tela modelos padrão e a tela textos padrão são telas irmãs, muito parecidas, dois locais importantes. É recomendável que alguém no cartório conheça essa tela, conheça essas duas telas aí, porque na migração elas ganham um relevo maior, pois até onde eu tenho notícias, até hoje nenhum tribunal encarou a espinhosa missão, nenhum tribunal encarou a espinhosa missão de encarregar ao seu setor de tecnologia, o TI, a tarefa de migrar os processos do sistema antigo para o novo, que seria uma tarefa muito difícil. Impossível não é, mas eu acredito que seja muito difícil. Então, quem passará aí por um processo de migração, muitos tribunais estão passando por esse processo. Começou aí uma tendência de tribunais desembarcarem na Eproclândia. Então essas duas telas aí serão importantes no começo do trabalho e ao longo do tempo também no gerenciamento do acervo, tanto de modelos quanto de texto padrão. No telas comentadas eu explico cada uma delas e aqui destaco a importância no contexto do mundo aí das minutas, porque são locais de produção de minutas, e o trabalho que vem junto com essas telas, que é um trabalho aí de organização. O trabalho que essas duas telas trazem é um trabalho de organização, e um trabalho de gerenciamento. Um trabalho de gerenciamento do acervo de textos. O gerenciamento é realizado principalmente aqui por essa faixinha de ações aqui, porque é nessa faixinha de ações que acontece a edição do texto na folhinha azul, a edição do cadastro na folhinha preta, o controle do histórico de versões nessas várias folhinhas uma atrás da outra e a exclusão, seja de um modelo, seja de um texto padrão. Então essa faixinha de ações aqui, ela é importante. Essa faixinha de ações, ela é importante no gerenciamento
aí de minutas, sejam minutas de modelo, seja uma minuta de texto padrão. Então, os dois primeiros locais da produção de texto no EPROC, eu disse isso lá nos momentos, a tela modelos padrão e a tela textos padrão geralmente são um momento prévio, pode ser posterior? Pode, tem gente que produz um texto do zero e depois que fez o texto salva o modelo e salva o texto padrão. E existem pessoas, eu sou dessa linha, que primeiro cria o modelo, primeiro cria o texto e depois insere esse texto no processo. Mas as duas linhas trabalham praticamente aí concomitantemente, os dois estilos de trabalho, criar o modelo antes e usar depois, ou criar um texto primeiro e salvar como modelo depois. De qualquer forma, quem aí trabalha com movimentação processual, quem aí vai além das certidões, também trabalha com despacho, decisão, sentença, esses aqui são dois locais aí no EPROC, arroz com feijão que eu costumo chamar, básico para o trabalho, claro, daquele que evolui no sistema. Essas duas telas aqui sofrem a forte concorrência de um outro sistema que nem processual não é, chamado Word. Tem gente que vive lá nas pastinhas de Word. E aí eu pergunto, se acontece alguma coisa com essa pessoa, ela ganha na loteria, ela parte dessa para melhor, acontece alguma coisa com ela, a unidade fica sem modelos e a unidade fica sem texto padrão, e também esses textos escondidos no Word, eles acabam contribuindo para fazer que outros servidores que não têm conhecimento de um texto que já seria aplicável produzam mais textos e contribua para a inflação de modelos. A inflação de modelos é o disparo no número de minutas, porque não existe uma política aí de arquivologia digital aí na unidade, e então as pessoas não sabem que existem modelos e criam um atrás do outro. Essa é a inflação de modelos. Então essa é a tela textos padrão, aí explico lá no telas comentadas, e o destaque é que elas são muito utilizadas e os campos descrição e classificação são campos importantes aí na produção de minutas por controle. Até um controle de qualidade das minutas passa aí pela descrição e classificação, e a faixa de ações aí é importante para o gerenciamento das minutas. Então essas duas que eu falei agora, tela modelos padrão e telas texto padrão, são telas aí, digamos assim, preventivas, são telas antes da movimentação processual. Então falei de modelos e falei de texto padrão. Geralmente o trabalho com os textos padrão e com os modelos padrão, esse trabalho acontece ou antes, pode acontecer depois, obviamente, mas em lugares organizados ele acontece antes do processo e fora do processo. Geralmente os cartórios eles organizam seus acervos e depois aplicam os modelos aí nos processos. Agora eu vou falar aí de dois locais já dentro da movimentação processual, que acredito eu que seja o local de maior produção de minutas, que na verdade, dependendo da maneira que a gente encara, é um momento de aplicação de minutas, né? A produção acontece muito nos modelos e no texto padrão, e dentro da movimentação processual a gente aplica muito desses modelos e desses textos padrão. No processo de conhecimento pode ser que exista uma produção maior de textos do zero pela variação de matérias, mas mesmo assim, mesmo até no ambiente civil aí, com vários casos diferentes, no fundo eles se repetem. E quem trabalha com modelos e texto padrão vai perceber que vai usar muito bloco de texto repetitivo e vai digitar pouca coisa do zero. Dentro da movimentação processual existem aí dois locais de produção de minuta. Lá na tela consulta processual, detalhes do processo, a famosa consulta processual, detalhes do processo, onde nós realizamos a movimentação unitária, a telinha CPDP, consulta processual, detalhes do processo. Essa tela possui duas faixas.
duas faixas importantes, a faixa de preferências e a faixa de minutas. E na faixa de preferências temos o botão minutar. O botão minutar é o equivalente do minuta nova. E essa estrelinha azul com as preferências em azul são preferências de eventos com texto. Ou simplesmente preferências de texto, mas tecnicamente a gente costuma dizer que são preferências de eventos que têm texto. Eventos que têm texto são a maioria esmagadora do processo. Certidão, ato ordinatório, despacho, decisão, sentença, mandado, ofício, precatório, tudo evento com texto. Nós podemos produzir de maneira mais rápida essas minutas a partir das preferências. Quem já fez o Telas Comentadas e o curso básico sabe o tanto que eu chamo a atenção para elas. E o botão minutar é o equivalente ao botão minuta nova. E aqui na faixa de minutas ocorre o trabalho de criação. Aqui na faixa de minutas ocorre o trabalho de criação, de edição e de assinatura. Essa faixa é importante, muito importante, faz parte do tripé da tela consulta processual detalhes do processo. É a faixa de minutas, o botão de lançamento de eventos e a árvore de eventos compõe aí o tripé da tela consulta processual detalhes do processo. Nessa faixa de minutas, nós clicamos no botão nova ou no botão minutar e seguimos aquela velha fórmula. Quem já fez o curso o curso Telas Comentadas e quem está aqui já me viu falando que produzir minutas no EPROC, os mais afobados ficam desesperados, mas quem já conhece o EPROC sabe que produzir minutas no EPROC é uma fórmula simples de dois momentos aí. Primeiro é um formulário, depois o editor de textos. Muita gente, quando chega aqui e clica no minuta nova e não encontra a minuta, já desespera. Cadê o texto? No meu sistema anterior eu já vi o texto. Quando eu clicava o botão, cadê o texto? Eu quero o texto. Essa pessoa se descabela, sai correndo e vai para o setor médico e pede licença por problema mental. Ela desespera, ela perde as faculdades mentais porque ela não está vendo o texto. Mas acalme-se, quem é usuário mais antigo sabe que o EPROC tem dois momentos aí para produzir a minuta. O primeiro momento é o do formulário, o segundo é o do GPROC. É aqui que o usuário verá, é aqui no GPROC que ele terá acesso ao conteúdo do texto. E o usuário sabe que depois que ele sai do GPROC, ele volta para essa faixa. Então é meio que uma cirandinha. Clica no minutar e no minutas, no botão nova, aí ele vai para o formulário, do formulário ele vai para o GPROC, terminou a edição no GPROC, ele volta para essa faixa. É essa cirandinha aqui, a pessoa sai da faixa de minutas e volta para a faixa de minutas, e depois que a pessoa volta para a faixa de minutas, o trabalho dela acontece aqui nessa faixa de recursos disponíveis. Os recursos disponíveis aqui mais importantes aí na produção da minuta, sem dúvida, as folhinhas, as folhas, a branca e a rosa, que nas versões novas do EPROC estão virando azul e preto. Então as folhas são recursos aí importantes de edição de texto e edição de cadastro. Lá no Telas Comentadas eu falo mais a respeito. A caneta, o ícone maior, que é o que representa a assinatura. A caneta, a lixeira para exclusão. Então são três ícones básicos aí no trabalho.
além dos 3 ícones dos status, além dos ícones dos status, que são os Vzinhos, né, do status. Então, essa faixa é um local importantíssimo porque há a movimentação dentro do processo. Então, a faixa de minutas aí, importante na criação de textos, e equivale à faixa de minutas o botão minutar e o botão de preferências. E o usuário saber, né? Não sei se isso fica muito claro, eu acho que sim, mas se não fica claro lá no Telas Comentadas e no curso básico que o trabalho de produção de minutas no EPROC ele é bifásico, então eu reafirmo aqui, então o usuário sabe que atualmente no EPROC esse trabalho é bifásico de produzir minutas. Primeiro aparece um formulário e depois o GPROC. E, em razão da existência de um formulário, o pessoal que criou o EPROC pensou na belíssima figura das preferências. Das preferências para facilitar a vida com formulários preenchidos. Então, a faixa de minutas tem essa ideia aí por trás dela de trabalho, tem essa forma de trabalho aí por trás da faixa de minutas como um local importantíssimo da produção de minutas na movimentação processual. Eu, particularmente, 99% da minha produção de textos no processo é nessa faixa. Mas existe uma segunda faixinha mais escondida lá na tela de movimentação processual. A preferência azul é a preferência de produção de texto. A preferência verde é de evento. Quem fez o Telas Comentadas sabe. As preferências verdes são de eventos, de atos processuais. Os atos processuais podem ter minuta, podem não ter minuta. E a forma de produção, dos eventos pode ser por preferência, pode ser pelo botão movimentar, e na faixa de ações ainda existe um botão chamado movimentar processo. Existe um botão lá na faixa de ações, movimentar processo. Quando o usuário aciona uma dessas 3 formas para lançar um evento, lá no final da tela tem essa faixinha, que é uma faixa de juntada, eu já disse isso anteriormente, mas também é uma faixa de digitação de minuta. Dentro do lançamento do evento também é possível produzir minuta exatamente pelo digitar documento. O digitar documento também permite a tarefa de minutar no processo, também leva a um mini formulário, que leva também ao GPROC. Eu já vi vídeos de usuários que, quando vão produzir minuta, eles lançam o evento primeiro, ele programa o evento e digita a minuta depois. Eu sou da corrente contrária. Existem chimangos e maragatos no EPROC, que o EPROC foi feito lá no Rio Grande do Sul. Dentro do EPROC existem chimangos e maragatos. Eu sou daqueles que produzem a minuta primeiro e agendam o evento depois. Mas existem aqueles que lançam o evento primeiro, digitam a minuta depois. Eu sou dos que digitam primeiro, evento depois. E aqui é evento primeiro, minuta depois. Existem essas 2 formas aí do EPROC. Vou resumir, não sei se ficou claro. Existem aí 2 formas de movimentar processo no EPROC. 2 formas de movimentação. Existem 2 formas de movimentação. A minha, que eu trabalho, a forma que eu trabalho. Primeiro, minuta. Segundo, evento, pelo agendamento. Então eu produzo a minuta e quando eu estou produzindo a minuta, eu programo o agendamento e aí o evento vem logo na sequência. Eu trabalho muito assim.
Mas existem aqueles que trabalham primeiro com o evento e depois a minuta. São aí dois estilos de trabalho com minuta. O EPROC permite, porque o EPROC possui essas duas vias aí através por meio das telas aí que eu demonstrei. A primeira forma, lá na faixa minutas, nas faixas de produção de minutas. A segunda forma é no botão movimentar. Então aí são as telas e veja como o EPROC possibilita, ele possibilita diferentes formas de se trabalhar a depender aí do nível de conhecimento e das preferências do usuário. Então esses são os locais aí de produção de minuta. No curso Telas Comentadas aqui do canal eu falo em maiores detalhes dessas telas e desses recursos. Por aqui meu foco foi apresentar aí um panorama da produção de minutas no EPROC. Te espero no próximo vídeo, até lá!